Como montar um e-commerce de sucesso? Esse vídeo vai economizar anos da sua vida, anos da sua jornada no e-commerce. Eu atuo no e-commerce desde 2004, já faz mais de 20 anos que eu atuo no e-commerce. Eu já tive várias lojas virtuais de vários nichos diferentes ao longo dessa minha trajetória. Eu já fui consultor de centenas e centenas de lojas de vários nichos diferentes também. E aqui, nesse vídeo, eu vou consolidar, eu vou te apresentar os 6 passos que você tem que ter consciência, os 6 passos que vão fazer com que você consiga ter um e-commerce de sucesso. E qual que seria o passo 1? O passo 1 é que você deve escolher o nicho que você vai atuar, o nicho de produtos que você vai vender, baseado em dados e não baseado na sua paixão. Claro que se você conseguir conciliar dados e paixão, melhor ainda. Mas eu vejo muita gente que vai começar a vender no e-commerce, vai montar uma loja virtual, que a pessoa, ela escolhe o nicho, ela define os produtos pela paixão que ela tem, pelo interesse que ela tem. E nem sempre a sua paixão, o seu interesse é o melhor nicho, é o nicho que mais tem demanda, é o nicho que de fato vai fazer com que você consiga vender no e-commerce. E como que eu faço para escolher então qual é o melhor nicho? Existem várias ferramentas, existem várias maneiras de você descobrir quais são os nichos que mais vendem, quais são os produtos que são tendência no e-commerce atualmente. Tem uma outra aula que eu gravei aqui no canal, onde eu mostro, onde eu apresento 5 ferramentas, 5 formas de você descobrir quais produtos, quais nichos tem realmente volume de vendas, tem demanda de pessoas querendo comprar esses produtos e dessa forma são produtos, né, que vale a pena você começar, que vale a pena você escolher, decidir pelo nicho para começar o seu e-commerce. Então você escolher o nicho baseado só na sua paixão não é o melhor caminho. Você precisa validar se esse nicho, se esses produtos que você pretende vender, realmente eles têm demanda, realmente se eles têm tração de vendas no e-commerce, se eles têm tendência de vendas no e-commerce, para daí sim você decidir vender. O passo 2, qual seria, né? O passo 2 é que você precisa calcular o seu TMC. O que seria o TMC? É o tráfego mínimo de conversão. Você precisa ter um número mínimo de pessoas visitando a sua loja todos os dias para que você consiga converter. Várias pessoas começam uma loja virtual, começam no e-commerce e elas reclamam que elas não estão conseguindo vender. Ah, eu coloquei minha loja no ar e ainda não vendi ou fiz poucas vendas. E a primeira pergunta, né, que se faz quando a pessoa não está conseguindo vender é: quantas visitas você está tendo por dia? Qual o volume de pessoas que está visitando a sua loja? E normalmente as pessoas que não estão conseguindo vender, elas falam: eu tô tendo 20 visitas, eu tô tendo 30 visitas, tô tendo 50 visitas por dia. Esse é um número muito pequeno, é um número baixo de pessoas visitando a sua loja diariamente para que você consiga de fato ter um volume de vendas. Ah, Rafael, então qual que é o número que eu preciso ter de visitas para que aí eu garanta que eu vou vender? Não existe um número tabelado, um número que a partir desse número é certeza que você vai vender. Esse número não existe. Porém, a partir do momento que você tem ali 100 visitas por dia, 150 visitas por dia, 200 visitas por dia, já é um número ali mínimo suficiente para você começar a fazer as suas vendas com frequência, as suas vendas com recorrência. Esse número entre 100 visitas por dia e 200 visitas por dia é um número mínimo necessário para que você consiga ter tração de vendas. É um número mínimo necessário para que você consiga converter na sua loja. Claro que não é só o número de visitas que vai fazer você vender. Existem outros pontos que a gente vai falar aqui nos próximos passos que são necessários. Só eu ter visitas não adianta. Pode ser que eu tenha uma loja que tenha 1000 visitas por dia e mesmo assim eu não venda, né? Nos próximos passos eu vou falar sobre isso. Porém, se eu não tiver visitas suficientes, eu não vou conseguir vender. Então, para que você consiga vender frequentemente, para que você consiga vender todos os dias, você tem que ter o tráfego mínimo de conversão, que é mais ou menos entre 100 e 200 visitas por dia. Tem lojas que vão vender com menos visitas por dia? Sim. E tem lojas que vão precisar de um pouco mais de visitas por dia, dependendo do nicho, dependendo do produto que ela vende e dependendo da otimização que tem na loja. Mas esse número médio é um número que você deve considerar. Então, quando você começar a sua loja, você tem que ter esse número em mente. Quantas visitas, no mínimo, eu preciso ter todos os dias para que eu consiga vender com a minha loja virtual, para que eu consiga vender muito, né, e ter sucesso com a minha loja virtual, beleza? O passo 3 aqui é que você não deve focar somente no tráfego orgânico. O que seria o tráfego orgânico? É aquele tráfego natural. Eu atrair visitas para minha loja sem eu pagar. Atrair de forma natural visitantes para minha loja. E algumas pessoas, quando elas começam no e-commerce, quando elas começam a própria loja virtual, elas visam atrair, elas focam só no tráfego orgânico, que é divulgar a loja em vários locais, em vários canais, mas sem fazer tráfego pago, né? Sem pagar anúncios. E elas focam só nesse tipo de tráfego. Você não deve focar só no tráfego orgânico, porque focar só no tráfego orgânico, você vai demorar muito para começar a ter visitas suficientes. Vai levar muito tempo para você realmente começar a pegar tração de vendas. Até você conseguir ter uma escala ali entre 100 e 200 visitas por dia, vai levar um tempo muito grande. E isso pode te desanimar. Então você ter só tráfego pago não é recomendado. E quando eu falo de tráfego pago aqui, eu estou falando de você fazer postagens, né, conteúdo no Instagram, conteúdo no Facebook, no TikTok, no Pinterest, conteúdo no YouTube, otimização SEO da loja. O que seria otimização SEO? SEO é a sigla de Search Engine Optimization. É eu otimizar a minha loja de acordo
com as palavras-chave, com os termos que são pesquisados pelas pessoas, para que eu fique melhor ranqueado nos mecanismos de busca, principalmente no Google. Então, quando eu otimizo a minha loja com SEO, eu consigo fazer com que a minha loja apareça melhor posicionada, melhor ranqueada nas pesquisas que as pessoas fazem no Google de forma orgânica, sem eu pagar. Tem como eu pagar no Google para eu aparecer nas primeiras posições, porém eu estou pagando. Aqui no caso é tráfego orgânico, quando eu não tenho que pagar. Quando eu otimizo a minha loja de acordo com as técnicas SEO, eu consigo fazer com que a minha loja fique melhor posicionada nos resultados de pesquisa no Google, por exemplo. Então isso é tráfego orgânico também. Então você focar só em estratégia de tráfego orgânico, em conteúdo, né, nessa otimização SEO, vai levar muito mais tempo para você conseguir ter um volume suficiente mínimo de vendas, né, para você atingir o seu TMC, vai demorar muito mais tempo. Então não deve focar só no tráfego orgânico, você também deve fazer tráfego pago desde o começo, tá? O passo 4 aqui é que você não deve focar só no tráfego pago, porque existe o outro lado. Tem pessoas que só focam no tráfego pago, que elas ignoram completamente o tráfego orgânico e elas só vão focar no tráfego pago. Elas só vão focar em anúncios, em fazer campanhas de tráfego pago para conseguir vender. E quando eu estou falando aqui de tráfego pago, eu estou falando do Meta Ads, né? O Meta é onde você anuncia no Instagram e no Facebook, no Google Ads, que é onde você anuncia no Google, onde você anuncia no Google Shopping, aonde você anuncia no YouTube. Para você anunciar no YouTube, para aparecer anúncio no YouTube, é através do Google Ads. Onde você anuncia no TikTok Ads, aonde você anuncia no Pinterest Ads, aonde você anuncia em Native Ads. O que seria Native Ads? É você anunciar em portais de notícia, por exemplo, porém o seu conteúdo ele vai estar disfarçado de uma notícia, disfarçado de uma matéria, disfarçado de um conteúdo nativo, por isso que ele chama Native Ads. O seu anúncio ele vai aparecer um conteúdo, ele vai aparecer uma notícia, né, naquele portal, porém na verdade ele é um anúncio, você está fazendo tráfego pago para ele aparecer ali. Então Native Ads também é uma maneira. Influenciadores, você fazer ações com influenciadores, você vai estar pagando os influenciadores para divulgar, entre várias outras formas de tráfego pago. Então você focar só no tráfego pago é um problema também. Você precisa fazer tráfego pago, com certeza, desde o começo, mas você não deve fazer só o tráfego pago. Na verdade, você precisa conciliar tanto o tráfego pago quanto o tráfego orgânico. Então só fazer tráfego orgânico não é correto e só fazer tráfego pago também não é correto. Você precisa ter os dois andando em paralelo desde o começo. O tráfego pago vai fazer com que você tenha resultados mais rápido, vai fazer com que você consiga resultados a curto prazo. E o tráfego orgânico bem feito vai fazer com que você consiga ter resultados a médio e longo prazo, mas são resultados mais consistentes e resultados que vão te dar um lucro maior também. Porque o resultado que vem através de tráfego orgânico, você não está gastando dinheiro, né, com publicidade, você não está gastando dinheiro com tráfego pago, você não está pagando anúncio para que aquele resultado aconteça. Então a venda que veio através de um tráfego orgânico, você não teve o custo do anúncio. Então é uma venda que te traz mais lucro, é uma venda mais saudável. A venda que vem através de tráfego pago tem o custo do anúncio, tem o custo da campanha que você está fazendo ali, que tem que ser descontado para sobrar o seu lucro. Mas no tráfego orgânico isso não acontece. Então você ter a junção dos dois é o melhor caminho, é o melhor dos mundos. Você tem que ter tráfego pago e tráfego orgânico rodando em paralelo, beleza? Isso desde o começo da sua loja. O passo 5 aqui é que você não pode confundir preço baixo com oferta atrativa. Quando a gente fala assim, você precisa ter uma oferta atrativa, as pessoas entendem que oferta é eu ter uma promoção, eu ter um desconto. Não, oferta é o que você está oferecendo, é o que está sendo ofertado. E a oferta, ela contempla vários parâmetros, inclusive o preço. Então, preço baixo não significa oferta atrativa. Você pode ter o preço baixo e a sua oferta não ser atrativa mesmo assim, porque não é só o preço o fator de decisão de compra das pessoas. Então, você precisa sim ter uma oferta atrativa. E o que seria ter uma oferta atrativa? A oferta, ela contempla vários parâmetros, como eu falei, um dos parâmetros é o preço. Então, eu ter um preço atrativo compõe eu ter uma oferta atrativa, né? Então, o preço, ele tem duas formas de você ter o preço ali. Pode ser o preço mais competitivo, ou seja, comparando o meu preço com o preço dos meus concorrentes, o meu preço é um dos melhores, é um dos mais baratos. Então, eu tenho um preço muito competitivo. Isso é uma forma de você conseguir se destacar, deixar a sua oferta mais atrativa. Porém, para alguns produtos, você não vai conseguir ter o preço mais barato. Às vezes, você está vendendo um produto que a qualidade dele é superior, é uma qualidade melhor, e aí você não vai conseguir vender por um preço tão barato quanto outros concorrentes que vendem um produto similar, mas que a qualidade não é tão boa, o material não é tão bom. Então você não vai conseguir vender tão barato pela qualidade do seu produto, mas mesmo assim você consegue ter uma oferta atrativa. Mesmo assim você consegue se diferenciar. Vão ter muitas pessoas que vão preferir pagar mais caro num produto porque elas estão visando qualidade, elas estão visando um diferencial que você tem e não estão visando só o preço. Tem clientes que vão comprar pelo preço, independente da qualidade, mas tem clientes que eles vão dar preferência, priorizar a qualidade em relação ao preço, tá? Então nesses casos que você não tem um preço mais competitivo, mas que você tem um produto de mais qualidade, você precisa mostrar, tem que deixar explícito, muito claro, o porquê o seu produto tem um preço maior. As pessoas, quando elas chegam na sua loja, chegam no seu produto e elas veem que o preço ele é maior do que o preço da concorrência, elas têm que entender logo de cara por que esse preço é mais caro. E aí quando você justifica, quando você deixa explícito, quando você mostra o porquê que esse preço é mais caro, a pessoa que está buscando por aquilo, ela vai preferir comprar o seu produto, mesmo que ele seja mais caro. Porque você mostrou, você deixou claro, você deixou explícito os motivos pelo qual você tem o preço mais caro, você justificou o seu preço e a pessoa que está
procurando por aquele tipo de produto com aqueles diferenciais, ela vai preferir comprar o seu produto. Então você se posicionar mostrando os diferenciais do seu produto, você consegue ter uma oferta atrativa mesmo que seu preço não seja o preço mais barato, por exemplo. Então, além do preço, a pessoa viu lá o preço, é um dos parâmetros que você tem para ter a oferta competitiva. Além do preço, também tem o frete. A pessoa vai avaliar tanto o custo quanto o prazo de entrega no frete. Mesmo que seu preço seja competitivo, né, ou mesmo que seu produto tenha um diferencial ali que justifique o preço, mas se o prazo de entrega for muito longo, pode ser que a pessoa desista de comprar. Pode ser que a pessoa não compre porque ela não está disposta a esperar tanto tempo para ter aquele produto. Ou se o custo do frete, né, o preço do frete for muito alto, acima do que ela está disposta a pagar. Então, quanto maior for o custo do frete e quanto maior for o prazo do frete, isso faz com que a sua oferta fique menos competitiva. Quanto mais barato for o seu frete, ou se possível dar frete grátis, e quanto mais rápido for o seu frete, mais competitiva fica a sua oferta. Vão ter pessoas que vão decidir a compra pelo frete e não pelo preço. Então você ter tanto a questão do frete quanto a questão do preço alinhados é a melhor forma de você ter uma oferta competitiva. Inclusive tem uma outra aula aqui no canal onde eu falo as melhores formas para você conseguir dar frete grátis para o seu produto, né, para oferecer frete grátis para o seu cliente e que não comprometam a sua margem de lucro. Se você quiser ter acesso a essa aula, deixa aqui nos comentários aula frete que eu mando para você essa aula, beleza? O terceiro parâmetro aqui que compõe a sua oferta é as condições de pagamento. Você ter condições de pagamento favoráveis vão fazer com que o cliente prefira comprar na sua loja e não na loja concorrente. Vão ter clientes que vão preferir comprar em uma loja que parcela em 6 vezes sem juros, mas que o preço é um pouco maior do que comprar em uma outra loja que parcela em menos vezes sem juros, que o preço é mais barato, mas se comprar nessa outra loja e parcelar, na soma, né, vai ficar mais caro do que na outra loja que está parcelando sem juros. Então, a decisão de compra, ela envolve vários fatores. Ela envolve o preço, ela envolve o frete, custo e prazo, ela envolve as condições de pagamento e ela também envolve a apresentação do seu produto. A forma como você apresenta o seu produto é fundamental para a pessoa decidir se ela vai comprar de você ou não. As fotos que você coloca no produto, você tem que ter fotos apresentando o seu produto de várias formas, em vários ângulos. A foto de detalhes do produto, a foto do produto sendo usado dentro de um contexto, a foto still, né, que é aquela foto estática, fundo branco, mostrando o produto como protagonista, a foto infográfica, onde você tem numa imagem as informações das principais vantagens e benefícios ali, com aquelas setinhas com a informação em texto na imagem, resumido numa única imagem os principais benefícios e vantagens do seu produto. Você também precisa ter o vídeo review, o vídeo de apresentação do seu produto, falando das principais características, falando dos principais benefícios e vantagens. Isso tem que ter na apresentação do seu produto. Quando a pessoa entrar na página do seu produto, essa página tem que convencer a pessoa, essa página tem que persuadir a pessoa que o seu produto é a melhor opção para ela. Então, além do preço, além do frete e além das condições de pagamento, a maneira como você está apresentando o seu produto, ela é fundamental, ela é um ponto decisório para a pessoa comprar de você ou não. Mesmo que você tenha um preço muito bom, um preço muito competitivo, mesmo que você ofereça frete grátis, um frete rápido, mesmo que você tenha as melhores condições de pagamento, se a hora que a pessoa entrou no seu produto só tem uma ou duas fotos, não dá para entender direito o produto, não dá para ver o produto direito, só tem uma ou duas linhas ali de descrição, não tem vídeo de apresentação, a pessoa vai ficar insegura de comprar, mesmo que o preço seja bom, mesmo que o frete seja bom, mesmo que as condições de pagamento sejam favoráveis. Se a apresentação não convencer, você não vai conseguir vender da mesma forma. Então, você ter uma oferta atrativa que contempla todos esses parâmetros que eu falei aqui é fundamental para que você consiga vender. Sem uma oferta atrativa, sem uma oferta irresistível, você não vende. Mesmo que tudo que eu falei até agora esteja acontecendo, mesmo que você tenha tráfego. Se eu tenho lá, por exemplo, 500 visitas por dia, 1000 visitas por dia chegando na minha loja e a minha oferta não for irresistível, eu não vou conseguir vender. Eu vou ter dificuldades em vender. Então, tudo que eu tô falando aqui é um quebra-cabeça. Todos os pontos estão interligados. Eu preciso ter o TMC, que é o tráfego mínimo de conversão. Eu preciso ter um nicho que tem demanda. Também não adianta nada eu estar vendendo produtos de um nicho que as pessoas não têm interesse, que as pessoas não estão buscando, porque dessa forma eu não vou conseguir ter o tráfego mínimo de conversão diário ali para conseguir vender. Então, eu ter o produto que tem demanda validado em cima de dados, eu ter o TMC, o tráfego mínimo de conversão, eu ter tráfego pago e tráfego orgânico andando em paralelo e ter uma oferta irresistível, tudo isso faz com que eu consiga ter sucesso. Tudo isso faz com que eu consiga vender no e-commerce, beleza? E o passo 6 aqui também, que é muito importante, é que a plataforma da sua loja não importa. Quando eu falo isso, eu estou falando dos dias de hoje, da atualidade. Atualmente, as principais plataformas de mercado SaaS, as plataformas que você paga, né, que estão na nuvem, que você paga uma mensalidade para você acessar, por exemplo, Nuvem Shop, Tray, Loja Integrada, Bag, Shopify, tem várias plataformas SaaS no mercado hoje que são boas plataformas. Claro que uma pode se destacar por um recurso ou outro, mas no geral, todas essas plataformas mais conhecidas do mercado, plataformas SaaS mais conhecidas do mercado, elas têm ali o básico necessário para você começar. Então você fica lá um tempão, dedicando tempo, energia e dinheiro na escolha da plataforma perfeita, pensando que é a plataforma que vai fazer você vender, isso é um grave erro. Não é a plataforma que vai fazer você vender. Essas plataformas que eu citei aqui, qualquer uma delas que você escolher, elas já vão ser suficientes, elas já vão dar conta do recado para você começar a vender. Claro que depois, se quiser escalar, se estiver vendendo um volume muito alto, tem plataformas que são mais indicadas do que outras, mas no começo, qualquer uma dessas plataformas que você escolher, elas já vão te dar os recursos básicos
básicos necessários, os recursos mínimos necessários para você conseguir vender. E aí o que vai fazer você vender são os passos anteriores que eu falei. É o nicho de mercado, né? O tipo de produto que você escolheu para vender, é o tráfego mínimo de conversão, é o tráfego pago, é o tráfego orgânico, é ter a oferta irresistível. Tudo isso faz com que você consiga vender, independente da plataforma, pensando nas plataformas atuais. Se fosse lá em 2004, quando eu comecei, o desafio da plataforma era muito mais impactante, porque naquela época não tinham essas plataformas SaaS que existem hoje. Naquela época tinha que desenvolver uma plataforma, tinha que programar uma plataforma, era muito mais complicado, era muito mais custoso. O investimento para você ter um e-commerce naquela época era muito maior. Hoje em dia, com as plataformas SaaS, é muito mais fácil e mais rápido, né? Você ali com 50, 60, 80 reais por mês, você já consegue ter sua plataforma rodando e em uma semana ela já está no ar. Naquela época, lá em 2004, o investimento para você pôr uma plataforma no ar era muito maior e era muito mais demorado. Pelo menos 6 meses para você conseguir colocar a sua loja no ar. Então, a plataforma, quando eu falar a plataforma não importa, significa que você não deve dedicar tempo, energia e dinheiro na escolha da plataforma. Você tem que sim escolher a plataforma baseada na sua necessidade. Inclusive aqui no canal tem uma playlist onde eu analiso cada uma das plataformas. Eu falo os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas para que você escolha de acordo com as suas preferências. Você avalie cada uma delas e de acordo com a sua necessidade, a sua realidade, você escolha a plataforma que vai te atender melhor. Mas qualquer uma delas que você escolher, ela vai dar conta do recado, principalmente no começo da sua loja, principalmente no começo da sua operação de e-commerce, beleza? Bom, então esses são 6 passos que eu destaco aqui, que vão economizar anos da sua jornada no e-commerce. Se você começar seguindo esses 6 passos, eu tenho certeza absoluta que você vai economizar anos da sua vida na jornada do e-commerce. Anos da sua vida que você ia ficar ali na base da tentativa e erro vão ser economizados seguindo esses 6 passos. E isso eu não estou falando de teoria, isso eu estou falando da prática, do campo de batalha. Como eu falei, eu atuo no e-commerce desde 2004, mais de 20 anos com lojas próprias, eu tive dezenas de lojas próprias e já fiz centenas e centenas de mentorias para vários nichos de mercado, para várias pessoas diferentes. E o que eu posso afirmar é que esses 6 passos são validados e garantidos que se você seguir, você vai poupar tempo, você vai poupar energia e dinheiro e começar já na rota do sucesso com a sua loja virtual, beleza? Lembrando que a gente tem aqui na Universidade E-Commerce o nosso curso E-Commerce do Zero ao Topo, onde a gente mostra todo o passo a passo completo na prática de tudo que eu falei aqui, como começar a sua loja virtual do zero, tudo que você tem que fazer passo a passo em todas as áreas da sua loja, desde a estruturação da loja, desde a questão dos produtos, desde a questão do cadastro, desde a questão das estratégias de divulgação, estratégia de marketing, tráfego pago, marketplace, tudo o que você precisa para você conseguir ter um e-commerce de sucesso está contemplado no nosso curso E-Commerce do Zero ao Topo. Para você conhecer o curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!